Hoje nós estamos vendo um retorno às práticas do Antigo Testamento, e a igreja tem se tornado muito judaizante. Inclusive, uma das questões muito importantes e não observada pela maioria é o papel do pastor. O pastor, o bispo, o presbítero, ou o apóstolo, seja como for, seja quais forem os títulos que se dão, mas essa figura tem sido colocada como um intercessor, como alguém que está em uma posição especial e que é superior aos outros. E essa é uma ideia que a igreja, no sentido quase que geral, comprou e compra nos dias de hoje. A ideia de que eu preciso ter alguém que interceda por mim. Então isso bate de frente, primeiro com a palavra. Para os cristãos chamados protestantes, hoje chamados evangélicos, se olhar um pouquinho, se nós olharmos um pouquinho para o passado, para a história, poucos olham, o surgimento dos protestantes evangélicos, a razão de ser, uma das questões importantes foi o sacerdócio universal de todo aquele que crê, ou o sacerdócio universal de todos os crentes. Que aí tem implicações seríssimas. E eu quero, para poder falar sobre isso, ler um texto da primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, que diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Chamado para ser sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais através de Jesus, por aquilo que Jesus fez. Desde o começo, nós temos aqui em Êxodo, capítulo 19, a ideia, a visão de Deus, vamos colocar assim, no começo, está lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6, foi de que todos, desde a nação israelita, que eles fossem sacerdotes de Deus. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então veja bem, essa foi a palavra de Deus a Israel. Então, veio o pecado, a desobediência, depois dessa fala em Êxodo 19, e aí se separaram as tribos, inclusive, e uma para ser a tribo dos sacerdotes, a tribo de Levi. E aí começa uma casta aqui especial por causa do pecado. E é muito importante entender isso, com a morte de Cristo, primeiro que lá a própria Escritura mostra, com a morte de Cristo, esse levitismo acaba ali simbolicamente quando vemos o texto bíblico diz que o véu rasgou. Ou seja, a divisão entre o santo e o santíssimo, ela é desfeita. Não há mais essa divisão. Mostrando aí que todo aquele que está em Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, se torna um sacerdote. Cristo é o sumo e nós somos sacerdotes. Todos nós podemos
e devemos ir a Ele sem intercessores. Isso é um lado muito importante. Outra coisa que nós iremos tocar depois é que tem gente levando isso também para um extremo. Então não existe mais pastores, não existe mais diáconos, não precisa de ninguém, nem orar por ninguém, todo mundo se basta. E também isso não é verdade. A igreja é o corpo de Cristo, cada um de nós, seus membros em particular, o que diz a palavra. E se eu for usar textos aqui, eu vou usar muitos textos para falar sobre isso. Então, é entender isso, né? Que nós somos membros do corpo de Cristo e que nós devemos, sim, essa é a ideia do sacerdote, devemos orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, mas nunca com a ideia de que eu vou depender, inclusive do pastor. Aí eu vou ser dependente dele para ir a Deus, dependente dele para que só a oração dele funcione, porque ele é um sacerdote. É como uma pessoa disse para mim uma vez, porque eu imaginava que o Senhor fosse o meu sacerdote. Eu disse, não, eu não sou o seu sacerdote. No máximo, nós somos sacerdotes uns dos outros. Eu posso ser para você na condição de que você também é para mim. Se for só eu para você, e sacerdote em que sentido? Em que só eu intercedo por você, a sua oração só funciona se for debaixo da minha cobertura, que é essa invenção, essa invencionice que criaram aí, para a coisa mais política do que qualquer coisa, né? Para poder colocar você debaixo dos braços ou desse guarda-chuva, para que você seja dependente. Eu estou querendo criar uma casta rebelde também, não. Mas é importante quando nós entendemos qual o nosso papel. Então, como servos de Deus, nós dependemos uns dos outros. E qual é o papel do pastor? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, veja bem. Então, a palavra vem e diz, né, que nós somos sacerdotes uns dos outros, porque assim como o corpo é um, 1 Coríntios 12, versículo 12, e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, todos nós somos membros uns dos outros e temos que ter cuidado uns com os outros. Aí no versículo 27 diz, ora, vós sois o corpo de Cristo. Que Paulo aqui está abordando a respeito dos dons espirituais, do trabalho de cada um no corpo. O desempenho do papel de cada um no corpo. Então ele vem e diz, no versículo 12, vê aqui, meu Deus, ele diz aqui, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, já li aqui, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E no 27 ele diz, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente vocês são membros uns dos outros. Então ninguém, que algumas pessoas, por não entender isso aqui, quando ele diz membro, nós somos membros do corpo de Cristo, né? Como se fosse o corpo, cada um tem seu papel, a mão, os dedos, cada um no nosso corpo, nossos membros têm papéis. Todos eles são muito importantes para a manutenção do corpo, para que ele funcione bem. Tá certo? Então isso é algo que tem que ser observado. Mas, como alguns dizem, eu sou igreja sozinho. Assim como a mão sozinha é corpo, o dedo sozinho é mão? Não. Então, só se torna se for unido todos os membros para que exista realmente um corpo em funcionamento. Assim também é a igreja e o papel de cada membro. Então, você só não é igreja. Você é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Você
particularmente, sozinho, você é templo do Espírito Santo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema é que as pessoas confundem templo com igreja, biblicamente falando. Então, a igreja é o grupo que se reúne, cada um dos seus participantes são membros em particular, e o templo, nós podemos sim ser de forma individual templo do Espírito Santo. Isso é dito lá em 1 Coríntios 6,19, quando Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? E lá em 3,16, Coríntios 3,16, Paulo fala com a igreja, e ele diz que nesse sentido, todos os membros reunidos e juntos trabalhando, eles são também templo. A igreja, como corpo de Cristo, é um templo. A igreja é um templo. Usando essa linguagem figurada, é um templo onde Deus habita. E individualmente também somos templo. Agora, ninguém é igreja, porque igreja é de uma outra natureza, vamos colocar assim. A igreja é a eclésia, é o ajuntamento de pessoas que são templo e que se reúnem para movimentar esse organismo vivo que é a igreja do Senhor. Deu para entender? Igreja é o corpo místico de Cristo na terra, que anda, que trabalha, que prega, e cada um dos seus membros são aí membros em particular. Agora, templo, eu sou templo porque Deus habita em mim, essa é a figura. Eu sou templo porque Deus habita em mim. A igreja é templo, as pessoas são todas elas juntas, templo do Espírito Santo, porque é promessa de Deus que Deus habita na sua igreja. Não estou falando em momento nenhum de templo feito de pedras, de paredes, falando de pessoas. Agora, ninguém, repetindo, pode dizer sozinho eu sou igreja. Não, você é membro da igreja.